Daniel, um outro posicionamento seu que chamou muita atenção nos últimos dias foi uma defesa que você fez à questão homossexual. Eu queria que você falasse sobre isso. Uhum. Se Ah, mudou, ou se você sempre pensou dessa forma em relação. Até vi um vídeo seu hoje em que você fala que o indivíduo ele nasce homossexual e eu queria ouvir a sua explicação a respeito disso. eu creio que assim, eu converso com muitas pessoas, tenho muitos seguidores, e eu já recebi mensagem de crianças de 7 anos de idade, de 8, de 10 anos, que falam para mim, puxa vida, parece que eu nasci no corpo errado, eu não penso dessa Sim. maneira, eu gosto mais de outras coisas, são diferentes do sexo que eu vim. Então, hoje tem muita influência, tem o BPA, o bisfenol A, né, que está toda embalagem plástica, né, hoje em dia, você vê lá, mamadeira é free, né, sem BPA, mas lá sei se tem ou não tem, né. Então, é BPA, é soja, Dr. Ray, sabe o Robert Ray? Sei, sei. Então, ele deu uma entrevista uma vez, ele falou uma coisa muito sagaz, né, ele não falou abertamente, mas ele deixou pistas muito claras, ele falou, olha, fujam do leite de soja. Hoje, por exemplo, leite de soja não é mais preconizado por pediatras para crianças do sexo masculino até 8, 10 anos de idade. Anterior a isso não é preconizado tomar. Mas na época foi a grande salvação da pátria, né? O leite de soja, carne de soja e tal. E agora a soja transgênica foi comprovado cientificamente que ela pode afetar, né, os seus hormônios. Então pode causar uma instabilidade hormonal e pode fazer com que você tenha um desvio da sua conduta. Né? Dos estudos. O Dr. Ray falou abertamente numa entrevista, ele falou, olha, sabe o que fazem com os leões no zoológico aqui dos Estados Unidos? Para eles ficarem mais calmos, dão carne de soja para eles. Aí o leão não quer ter relação com a leoa, ele sossega, dá paz para a leoa. Né? Então, aquilo ali causa uma interferência nele. Então, eu creio que isso, não só isso, mas agrotóxicos, tanta coisa, e também tanta coisa correndo no nosso meio, eu creio que algumas coisas aí foram alteradas biologicamente na nossa genealogia, na nossa curva de DNA, né? E as pessoas realmente nascem diferentes. Aí quem sou eu para julgar? Eu acho lamentável isso, que às vezes as pessoas apontam o dedo, né? Pastores, eles falam, aquele ali é homossexual, ele vai para o inferno. Mas e o pastor que rouba? E o pastor que mente? E o pastor que é ladrão? Né? E o pastor que pega o dinheiro da galera e compra jatinho, compra mansão, compra fazenda, né? E não ajuda as pessoas, só pede toda hora, engana o povo, faz todo um teatro. Quer dizer, esse cara não vai para o inferno? Né? Então, eu tenho que ver com sabedoria como é que Jesus agiria nisso daí. Sabe, Jesus ele sempre tratou todo mundo, os diferentes, ele tratou como iguais. Né? Então, ele tratou igual o leproso, a mulher adúltera, a samaritana, ele tratou igual. Tanto é que João capítulo 8, eu gosto dessa parte, trazem para Jesus uma mulher pega em adultério, flagrante. E perguntam, e aí? Né? A lei mosaica diz que a gente deve ser apedrejado. A gente manda pedra nela ou não, Jesus? Né? Era a época da lei ainda, vigorava a lei estava em vigor. A nova aliança só vem com a crucificação de Jesus, é o sangue da nova e eterna aliança. Então não tinha sido crucificado, está vigorando o Velho Testamento. Jesus, o que ele faz? Ele defende aquela mulher. Ok, então, se você não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Jesus chega para a mulher e fala, e aí? Cadê teus acusadores? Não tem nenhum aqui. Eu também não te acuso, vai, não peques mais. Pronto, acabou o problema. Quer dizer, quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. E hoje as pessoas atiram a pedra, sendo que a vida delas está cheia de pecado. Quem somos nós para julgar? Não somos Deus. É a síndrome de Lúcifer. É isso aí que eu já falei antes. É essa essência diabólica que entrou no coração do homem para querer ser pequenos deuses, julgar, sentenciar e condenar as pessoas. Nós não temos esse mérito, a Bíblia não dá chancela para isso. Não podemos condenar nem homossexual, nem muçulmano, nem budista, enfim, qualquer coisa, não temos essa capacidade. É Deus que faz. Existe, mais uma vez, repito, tem o bom e tem o ruim. É isso que Deus está olhando, o bom e o mal. Eu entendo, mas na Bíblia tem como fundamentar essa ideia de que o indivíduo já nasce homossexual? Não, na Bíblia não, porque estamos em outro contexto, a Bíblia foi escrita em outro período, né? Então, quando Paulo ele fala, por exemplo, aos romanos, era uma prática comum entre os romanos aí, eles faziam rituais, a Baco, a Dionísio, né? Eram rituais onde não tinha fronteiras, então ele estava dando uma advertência, olha o que vocês estão fazendo, né? Isso aqui está pervertendo um vetor, né? Mas era para aquele momento, para aquela época ali, né? A gente não pode trazer para os dias de hoje, porque pegar literal, então vamos colocar literal, pega o que Paulo fala sobre as mulheres, mulher não pode ficar calada no culto, tem que estar com o véu e não pode perguntar nada, pergunta para o marido em casa. Se abrir a boca durante o culto, vai para o inferno. Então ele pega literal, traz literal. Não, mas era para aquele tempo, para aquele momento. Né? Então a gente não pode pegar um texto fora de contexto. A gente tem que trazer e atualizar isso na história para você poder ter um vislumbre mais amplo, né? Meu ponto de vista. E você sabe que pior que hoje em dia, esse tipo de defesa acaba atraindo muitos críticos, né? O pessoal já lhe critica por outras coisas, né? E vão usar isso ainda mais contra você.
Ah, mas usa, normal. Criticaram Jesus, condenaram Jesus. Sabe que Jesus tinha parte com o demônio, parte com Beelzebul. Quer dizer, foi crucificado, foi escarnecido, cuspiram nele, bateram nele. Jesus falou, nós não somos maior que o mestre. Então, quando eu aceitei o chamado, eu sabia que eu ia enfrentar. Não tinha ideia do tamanho, do volume, né? Mas eu sabia que a pegada, tanto é que eu não aceitei de imediato, né? Assim que Deus trouxe o chamado, eu fiquei uns 2 anos pensando a respeito. Foram 4 anos depois de treinamento para começar o ministério. Não foi da noite para o dia. Então tem que ter muita cautela com isso, mas eu sabia, você aceitou o chamado, você aceitou a cruz. Não sou maior que o mestre. Jesus foi crucificado e você também. Foi caluniado você também, você escarnecido, Jesus falou sobre isso. Então para mim é Entendi. tranquilo, o que importa é estar Dá bem com para Deus. dizer, Né? dá para dizer que o homossexual vai para o céu? Deus vê o coração, né? Deus vê o coração, não sou eu que vejo, é Deus que avalia. Deus está vendo o coração, se é um coração bom, se a pessoa é pura, se a pessoa procura fazer o bem para os outros, né? É Deus que vai julgar. Não tem Entendo. essa capacidade de julgamento. De pegar na época da Bíblia, o fariseu ia para o céu e o publicano ia para o inferno. E Jesus mudou essa rota, né?